Boa tarde a todos aí, mais uma vez aí uma reflexão do Fabião. A gente para aqui um pouquinho na hora do almoço para refletir sobre a palavra de Deus aqui, né? E eu tô fazendo um estudo aqui do livro de Mateus, né? E cheguei aqui até o capítulo 8, né? Tô no versículo 26, que Jesus pergunta, né, aos seus discípulos ali: por que sois tímidos, homens de pequena fé? O contexto bíblico aqui Jesus está fazendo uma travessia, né, no rio, um barco, né, com seus discípulos, estavam viajando, né, logo depois ali da cura do criado, né, do centurião, depois teve a cura da sogra de Pedro, né, e muitas outras curas Jesus estava fazendo ali, né, estava ali no início do seu ministério ali, né. Para quem não sabe, o ministério de Jesus Cristo durou 3 anos, né. Ele começou com 30 anos, né, a fazer o ministério dele e ele foi crucificado com 33 anos. Então durou 3 anos esse ministério, né. Então aqui ele já estava com alguns apóstolos no barco, né, e teve uma grande tempestade, né, uma história bem conhecida aí da Bíblia, né, que teve uma grande tempestade ali e no verso 24, né, todas as pessoas que estavam no barco, eles tinham medo, né, temeram, porque eles estavam com medo das ondas virar o barco, né. Era uma tempestade muito forte ali. Então eles começaram a pedir para Jesus, né, ajudar, né, ajuda, porque o barco tá virando, a tempestade tá muito forte, né. E Jesus Cristo repreendeu eles e falou: por que vocês temem, homens de pouca fé? Olha que coisa maravilhosa, né. Às vezes Jesus responde pra gente de uma forma que a gente não espera, né. Então Jesus acalmou os mares e voltou a dormir, né. É engraçado que, chega a ser até engraçado, que Jesus estava no convés do barco, estava dormindo, descansando, e todos desesperados com a tempestade, né, e Jesus estava tranquilo lá no convés do barco. E quando ele foi acordado, né, ele repreendeu ali os discípulos e acalmou os mares, né, e voltou, né, a descansar. E todos eles, né, todos os discípulos, né, fala aqui no verso 27, fala: quem é esse que até os ventos do mar lhe obedecem? Ou seja, muitas vezes a gente se desespera por coisas que está no nosso alcance está no nosso alcance ali de resolver, né? A gente se desespera, a gente não tem fé, né? A gente logo perde a esperança, perde a fé, como esses homens que estavam ali aflitos com medo do barco virar, né? Eles já estavam desenganados. E Jesus mostra para eles, né, por meio dessa passagem aqui, que é preciso ter fé, né? A gente precisa ter fé na nossa vida. Então, muitas vezes o nosso barco, ele tá agitado, ele tá, sabe, a tempestade do mar da vida tá querendo virar o nosso barco, seja esse barco na tempestade do mar da ganância, o mar da dívida, o mar da saúde, né? Seja qual for o mar que a gente tá passando ali, a dificuldade, a gente se desespera e esquece da fé, né? Então muitas vezes estamos passando por provações, né? Por luto, né? Por dificuldade financeira, por dificuldade de saúde, dificuldade no emprego, sabe? Dificuldade no casamento, drogas, né? Dificuldade com os filhos ou com os pais. Várias dificuldades que a gente passa, né, na nossa vida, e muitas vezes a gente não tem a fé que deveria ter, né? E a gente tem que ter sempre bom ânimo, né? Aqui eu entendo isso sobre essa palavra, né? Que a gente tem que ter sempre bom ânimo e acreditar que o melhor pode acontecer, né? Jesus Cristo, ele morreu na cruz por nós, para salvar os nossos pecados. E ele nos deixou aqui na terra o Espírito Santo, né? O Espírito Santo Consolador, né? O Espírito Santo que intermedia aí a gente com o reino dos céus, né? Então a gente tem que orar, tem que clamar, tem que pedir a Deus, tem que acreditar, né? É até uma redundância, a gente tem que acreditar que a gente acredita. Isso é fé.
é acreditar no que a gente acredita. A gente acredita em quê? Em Jesus Cristo, na salvação, né? Então a gente tem que acreditar que a gente acredita e não ter a incredulidade, sabe? Aquela fase que todo cristão passa, todas as pessoas passam, de perder um pouco a fé ali, ficar um pouco temeroso ou se sentir injustiçado, né? Todos passamos por isso, porque somos humanos, né? Somos falhos. Mas a palavra de Deus é maravilhosa, né? E cada vez que a gente vê, esse texto aqui é super conhecido, né? Muito conhecido, essa passagem bíblica aqui, Mateus 8, versículo 23 a 27, né? Que Jesus acalma a tempestade, e ele nos mostra isso, que a gente tem que ter fé, né? A gente tem que ter fé, ir para cima, não desistir, pensar no melhor, né? Muitas vezes não é a hora de remar, sabe? É a hora de marchar, é a hora de atacar, né? É a hora de ir para cima. Quando Jesus fala para Moisés, né? Moisés clama a Deus. Em outra passagem bíblica, Moisés clama a Deus ali quando ele está fugindo dos filisteus ali, né? Ele está fugindo do pessoal do Egito ali, do faraó. E Jesus fala para ele, não tá na hora de você orar, tá na hora de você marchar, né? Então ele pegou o cajado dele e marchou na direção que Deus já tinha falado para ele. Então muitas vezes a gente precisa pegar o nosso cajado e marchar, né? Seguir em diante, virar a página, né? A gente se apega muito a coisas pequenas aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e isso acaba impactando a nossa vida, né? Então essa é a reflexão aí que eu queria deixar hoje, né? A gente ter fé, acreditar num amanhã melhor, né? A Bíblia diz que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem de manhã, né? Então eu creio muito nisso. Tem dias bons, tem dias não tão bons, mas a gente tem que ter fé, a gente tem que crer, sabe? A gente tem que acreditar naquilo que a gente acredita. Olha aí que redundância, né? Acreditar no que a gente acredita. A gente acredita o quê? Em Jesus Cristo. Então a gente não pode perder a nossa fé. Não pode deixar que nada nos abale, que nenhuma tempestade vire o nosso barco. A gente tem que acreditar que a calmaria vai chegar. Então essa é a reflexão, a mensagem aí que eu queria deixar no dia de hoje. Eu espero que tenha edificado a vida de alguém, né? Impactado alguém que precisava ouvir essa palavra. E dizer que é muito, muito importante para mim, muito bacana estar compartilhando aqui, né, o que eu leio, o que eu aprendo com a palavra de Deus, indiferente de religião, indiferente de templo que a pessoa frequenta ou não frequenta. Eu acredito nas palavras da Bíblia, né? Então aqui tá, minha religião é isso aqui, ó, a Bíblia, né? Eu acredito muito nas palavras da Bíblia e cada dia que a gente vê, ela nos ensina algo diferente, é maravilhoso. Então vou ficando por aqui, agradeço a todos, oro a Deus que todos tenham um dia abençoado, uma noite abençoada, uma tarde abençoada, né? No seu horário que cada um tá vendo essa mensagem, mas que Deus esteja próximo aí a vocês e até a próxima. Um abraço, fiquem com Deus.